Sejam bem-vindos a mais esse episódio do nosso podcast. Hoje é o episódio 109 e para trazer um episódio muito especial para vocês, eu tenho um convidado muito especial. O nome dele é Cauí Victor Martinez Faria. Ele é um médico formado pela Faculdade de Medicina da USP, onde eu me formei. Ele é da turma 99, ele se formou 10 anos depois de mim. Durante a sua graduação, inclusive, fizemos trabalhos científicos juntos. E desde sempre ele mostrou a sua qualidade intelectual, um ser humano muito abençoado e a sua qualidade técnica para se tornar o médico que ele se tornou hoje. Ele fez residência médica em cirurgia geral e urologia lá no HC mesmo, foi meu residente, e durante a residência trabalhou comigo na minha equipe e até hoje a gente trabalha junto em vários hospitais. Depois ele fez um Research Fellow na Harvard School of Public Health, em Boston, e também fez um Fellowship em Andrologia, Infertilidade Masculina e Medicina Sexual, na Universidade de Miami. É a área da medicina e da urologia que ele mais se dedica hoje. Inclusive, ele é assistente do grupo de Andrologia, Medicina Sexual e Infertilidade do Hospital das Clínicas. Na vida privada, ele trabalha em diversos locais e também atua como urologista tanto na nossa equipe, na Neoclean, com foco mais em andrologia, mas também trabalha em outras equipes de andrologia, como por exemplo na Vida Bem-vinda. Então, a gente vai trazer hoje para vocês um tema muito interessante, que é o impacto da idade do casal na fertilidade do casal. Se fala muito da idade da mulher e hoje a gente vai falar bastante também do impacto da idade do homem, né, que se achava que não tinha muita importância, o homem pode ter filhos até muito tarde na vida, mas na verdade isso pode ter impacto sim, tanto na capacidade reprodutiva do casal, quanto na gestação e no próprio feto, no próprio bebê. Então, sem mais demoras, após a nossa música de introdução, o episódio na íntegra, sejam mais uma vez muito bem-vindos. Bem-vindos ao podcast Conversa Aberta com o Urologista. Meu nome é Giovanni Marchini, sou médico urologista formado pela Faculdade de Medicina da USP e serei o anfitrião desse show. Nesse podcast, queremos compartilhar conhecimento confiável e de qualidade sobre saúde. Com um formato único e inovador, e sempre com o foco no paciente, nós vamos esclarecer as suas dúvidas, trazendo todos os ângulos das situações vivenciadas no dia a dia da urologia. Olá a todos, bem-vindo a mais esse episódio do nosso podcast. Hoje, como eu comentei na introdução, estou com um convidado muito especial aqui, o Dr. Cauí, uma pessoa que trabalha comigo há muito tempo, que hoje é uma referência na área de urologia masculina e infertilidade e andrologia. Eu estou muito feliz por ele ter aceitado o convite para a gente falar com vocês hoje sobre o impacto da idade paterna, mas também materna, na fertilidade do casal. Então, Cauí, obrigado pelo convite, obrigado por estar participando do nosso podcast. Eu que agradeço o convite, um prazer, não tinha nem como recusá-lo, já que faz tanto tempo que a gente trabalha junto. E vamos discutir alguns assuntos legais, né, que estão cada vez mais nas pautas, nas conversas das novas gerações, nas gerações mais com idade um pouquinho mais avançada também. Então acho que a gente tem muito a acrescentar hoje para o nosso público sobre infertilidade masculina, sobre um pouco de infertilidade feminina e sobre as diversas dúvidas que podem surgir aí. Perfeito. Bom, vou começar falando aqui, Cauê, que acho que é muito claro, né, o envelhecimento da população e como na vida mais moderna os casais, né, têm deixado para ter filhos mais para frente, né, principalmente por conta da questão de trabalho, de ocupação, a mulher que veio para o mercado de trabalho, isso impacta diretamente a época da vida em que ela quer
ter filhos. Muita gente nem quer ter filho hoje em dia, ou diminui muito o número de filhos, né? Acho que pela primeira vez no mundo a gente está vendo uma redução na população mundial de forma heterogênea entre os países, mas isso vem acontecendo. E sempre existiu um grande peso sobre a população feminina, por um motivo que a gente vai comentar aqui, mas recentemente, nos últimos 2, 3 anos, tem se estudado muito o impacto do homem mais velho na hora de ter filho, como isso pode impactar tanto a parte de fertilidade dele, como de riscos para o casal e para os filhos, né? Mas vamos começar a falar um pouquinho da parte feminina, né? Até para fazer um gancho com essa introdução aqui que eu trouxe para os pacientes. Então, quais são as mudanças, né, que acontecem na mulher? Por que que o avanço da idade da mulher classicamente impacta tanto nas chances de fertilidade? E como que você avalia isso no dia a dia do consultório aí do casal que te procura querendo ter filhos? Excelente. Eu acho que por algumas questões até da nossa sociedade, né? Como você mesmo disse, a gente está, os casais estão deixando cada vez para serem pais e mães mais tarde. O desenvolvimento de novas tecnologias, isso permitiu a gente pensar, principalmente nessas questões, nos casais depois dos 30 anos, né? Então, acho que é uma tendência que acontece em todos os países desenvolvidos, essa tentativa de uma gestação até em idades mais avançadas ou primeira vez mesmo depois dessa idade dos 30 anos. E o que a gente vê muito na nossa área, né, que como tem questões culturais, questões comportamentais, a mulher acaba sempre indo primeiro ao ginecologista e o homem fica ele é muito deixado de lado em relação a essa investigação, essa necessidade de uma conversa com o urologista. Quando a mulher chega para o ginecologista dela ou para alguém que já trabalha com reprodução assistida, a mulher depois dos 30, 35 anos, ela começa a perder um pouco da reserva ovariana dela, né? Então a reserva ovariana acaba diminuindo um pouco com a idade, tanto na quantidade dos óvulos que ela tem, quanto na qualidade desses óvulos. Então, a partir dos 35 anos, mais ou menos, uma idade que a gente leva como referência, a gente consegue notar essa piora. Depois dessa idade, com gestações mais velhas, 35, 40 anos, a gente também acaba vendo que há um aumento das alterações cromossômicas nos óvulos, né? A gente tem também nessa idade, depois de um tempo, a gente tem uma alteração, algumas alterações nos eixos hormonal feminino. E, falando um pouco dessa avaliação inicial, acho que são três grandes grupos de exames que a gente acaba pedindo nessa avaliação para saber como que está a fertilidade, começando a falar feminina, né? Então, a gente precisa dosar um hormônio antimileriano, que é um hormônio bem importante aí que indica a quantidade e a função ovariana. É interessante, através de um ultrassom transvaginal, a gente fazer uma contagem de folículos antrais da mulher, que já dá também uma informação bem importante como está essa reserva dela. E também alguma avaliação hormonal, seja com os hormônios que a gente vai comentar também na parte masculina, que a gente chama de hormônio luteinizante, o FSH, que são hormônios que comandam principalmente o ciclo menstrual feminino. Então, a avaliação básica da mulher, quando ela chega para o ginecologista, com essa ideia de uma maternidade mais tardia, acho que a gente não consegue fugir desses exames, né? E é muito comum, hoje é muito difícil a gente no nosso dia a dia, pacientes menos de 30 anos. Então, acho que é uma tendência da sociedade que cada vez mais ela vai aumentando. Aí. Perfeito. Então, como o Cauê falou, né, a mulher nasce com todos os óvulos e vai ovulando ao longo da vida, né, depois que ela começa a ovular e depois dos 30, 35 anos realmente começa a ficar com essa reserva ovariana potencialmente diminuída e essas alterações em potenciais da parte dos cromossomos dos óvulos, né? E isso jogou muita pressão no público feminino, né? E a gente vê que às vezes a mulher que demorou para pensar em ter filho, às vezes ela vai começar a tentar depois de 6 meses e já não conseguiu, ela nem seria enquadrada ainda num quadro de infertilidade conjugal, que por definição a gente deveria esperar um ano, mas ela começa a ficar muito estressada, né? Começa a se arrepender putz, será que eu devia ter tentado ter filho antes, tal? E a gente tem esse papel de orientação, de acalmar e de também trazer um pouco do olhar para o homem, né? Já que,
como o Cauê falou, o homem acaba sendo um pouco esquecido. Então, Cauê, vamos passar agora para o público masculino um pouquinho, né? A gente não Uhum. tinha essa noção que o homem classicamente é assim, cada vez que tem ejaculação, produz espermatozoide novo, então o homem não tem, a gente conhece vários casos de homem tendo filho com 50, 60 anos, que não é a maioria dos casos, mas acontecem esses casos extremos, então o homem não é classicamente correlacionado com uma dificuldade de fertilidade no contexto geral, não no homem que tem alguma doença predispondo a isso, né? Mas existe um fator idade que influencia também na fertilidade masculina, ou isso só é importante para a mulher como se acreditava antes? Como é que a gente avalia isso no homem também do ponto de vista de exames? E o que os estudos falam para a gente? Tem uma diminuição? A gente vem tendo uma diminuição na fertilidade masculina em geral? Qual que é o impacto da idade nisso? Como é que você pode resumir isso de forma didática para a gente? Então, respondendo à pergunta já de início, sim, há uma importante influência da idade paterna na questão de gestação natural, na questão de resultados, até nas técnicas de reprodução assistida, e também os estudos têm mostrado para a gente que uma idade mais avançada pode estar relacionada com algumas condições patológicas, como, por exemplo, o autismo, uma presença de esquizofrenia, síndrome de Apert, acondroplastia. Então, homens que têm filhos mais velhos, apesar de a gente ter toda essa ideia que homem não tem uma piora da fertilidade com a idade, os estudos têm mostrado que não é bem assim. E a piora da fertilidade do homem, talvez ela não seja drasticamente uma redução em poucos anos, igual que a gente consegue avaliar na mulher, mas um homem mais velho também acaba trazendo, tanto na gestação natural quanto nas técnicas de reprodução assistida, um risco de algumas doenças. E como você mesmo falou, né, a gente tem, a gente acaba ficando um pouco, não digo de lado, assim, mas o homem acaba sendo, o foco no homem acaba sendo secundário por causa de diversos motivos. Sempre é a mulher que tem, talvez, a primeira iniciativa de procurar um ginecologista para falar sobre o assunto. Mas é um dado interessante porque, mundialmente, o homem pode estar envolvido com algum fator, seja ele o único fator, ou seja ele, junto com a mulher, os responsáveis por um caso de infertilidade. Cerca de 50% dos casos o homem tem esse papel. Então, assim, às vezes ou ele é sozinho, né, ele é o único fator, às vezes tem algum fator feminino, mas o envolvimento do homem nos casos de infertilidade é cerca de 50%, que é uma taxa muito grande, é uma taxa que a gente consegue verificar nas sociedades do mundo inteiro. Então, na África, na Ásia, na América do Norte, são fatores que nos surpreendem, porque realmente, né, uma taxa muito alta e o homem é deixado sempre em segundo plano. E a gente tem visto desde o começo da década dos anos 2000, da década de 10, né? Faz muito tempo assim, nas últimas décadas, que a gente tem uma piora importante de alguns parâmetros que a gente usa para avaliar a qualidade do sêmen do homem, como a concentração, como a motilidade, que é a movimentação do espermatozoide. Então, a gente acredita muito que o estilo de vida está muito relacionado com essa piora. Então, o homem exerce um papel super importante na questão da fertilidade do casal, como você mesmo disse, a gente não tem, ou a gente tem um diagnóstico conjunto dos dois, né? E é um assunto muito pouco falado, né? Um pouco deixado de lado. Então, sim, a gente tem uma piora super importante com a idade masculina e que pouco se fala, né? E pelo que você está falando, então, assim, homens da mesma idade hoje, em relação a de 30 anos atrás, hoje a qualidade do sêmen médio é pior, né? Sim, sim. A gente avalia, como que a gente fala, a qualidade do sêmen. Tem alguns parâmetros quando a gente vai fazer o principal exame de fertilidade masculina, que é o exame do espermograma. A gente tem alguns parâmetros que a gente fala que são parâmetros microscópicos, né? A concentração dos espermatozoides, a motilidade, que é a movimentação dos espermatozoides. Então, se a gente pegar os grandes bancos de dados disponíveis hoje em dia de diversas sociedades, quando compara um homem da mesma idade, nos dias de hoje, com esses parâmetros, há 20, 30 anos atrás, a gente tem uma piora importante de quanto os homens nessa idade têm de quantidade de espermatozoide, por exemplo.
Perfeito. E no homem, assim como na mulher, o que mais você pede de exame laboratorial ou de imagem na hora de avaliar um homem que está preocupado com a fertilidade? Além do espermograma, o que mais que você pede? Acho que a consulta de avaliação da fertilidade masculina, ela é uma consulta que você precisa conversar super bem com o paciente para identificar diversos motivos, diversas causas que podem estar atrapalhando na fertilidade desse homem. Então, a gente senta, conversa durante horas sobre como que esse homem em relação à profissão dele, como que foi a infância dele, como que foi a saúde testicular dele. Então, a gente precisa conversar super bem, tirar uma história clínica e ver quais são os antecedentes desse paciente. Quando a gente vai para uma avaliação mais minuciosa, o principal exame que a gente tem é o espermograma. O espermograma ele é feito de dois grandes grupos de informações, numa forma básica que a gente chama. Eu vou falar básica porque eu vou falar qual que são depois alguns testes mais avançados. Mas esse espermograma vai trazer as informações microscópicas dessa amostra que vai ser coletada, como o volume, o pH, a aparência, então tudo que a gente consegue ver na amostra a olho nu, a gente também já consegue definir no exame e depois um grande grupo de informações microscópicas, que é como se fosse, a gente usa a concentração dos espermatozoides, a quantidade total de espermatozoides na amostra, a forma dele, que a gente define como morfologia, se tem a presença de infecção, se tem a presença de células redondas, que são células germinativas, ou até células com leucócitos prévios, a motilidade, que é super importante, que define dá uma ideia bem interessante para a gente como que é como que está a qualidade desses espermatozoides. Então são informações básicas. Só que o espermograma, apesar dele ser o principal exame que a gente tem, ele peca por ele não ter algumas informações importantes. E aí a gente vai para uma análise mais avançada. Existem alguns exames que ainda não estão disponíveis no Brasil que analisam a qualidade do material genético do espermatozoide. O principal exame, esse sim disponível no Brasil, é um que a gente chama de índice de fragmentação de DNA. Então, o DNA é aquela dupla hélice que a gente estudou lá no ensino médio, duas cadeias, e esse exame permite saber se essa estrutura do DNA ela está íntegra ou ela está fragmentada, ou seja, quebrada. Se você tem nesse exame, por exemplo, alterações de fragmentação do DNA, quer dizer que seu espermatozoide está sofrendo algum tipo de agressão. E a nossa principal conversa no começo da consulta é para saber da onde pode estar vindo essas agressões. Geralmente, a nossa consulta também, né? Geralmente não, na grande maioria das vezes, ela precisa também de um exame físico, que a gente precisa avaliar os testículos, os tamanhos, tamanho do escroto, se você tem alguma alteração no desenvolvimento desse paciente. Então, o exame físico é muito importante. E quando a gente lança a mão de algum exame mais específico de imagem, a gente geralmente solicita um ultrassom, seja um ultrassom do aparelho urinário, mas mais focado na reprodução, e a gente pede um ultrassom para investigar uma doença chamada varicocele, que é uma doença bem importante que afeta cada vez mais os homens, principalmente na infertilidade secundária, ou seja, aquela segunda tentativa de ter um filho. Só que a gente está vendo também o crescimento desse tipo de influência também já na primeira tentativa de ter uma gestação. Então, se a gente consegue observar essa patologia, essa doença já no exame físico, a gente geralmente também acaba pedindo ultrassom para dar mais informações que ela pode estar trazendo. Então, espermograma, índice de fragmentação, a avaliação hormonal desse paciente também é bem importante para saber se o eixo hormonal desse paciente está funcionando da maneira correta, porque a gente sabe que as duas principais funções do testículo são a produção de espermatozoide e a produção de testosterona. Então, para avaliar um, você tem que saber também se o outro está funcionando bem. Então, acaba sendo esses principais os instrumentos que a gente lança a mão na consulta inicial dessa fertilidade do homem. O Cauê, você comentou da varicocele, né, que é essa dilatação das veias, e acaba isso aumentando a temperatura do testículo, né? A gente já tem, eu tenho outro episódio do podcast sobre isso, né, que está indicada a correção para a melhora do espermograma quando o paciente está com essa dificuldade de engravidar. É, agora, nessa consulta inicial que você comentou, ser bem minuciosa, o que que você procura? Você só pergunta para o paciente coisas genéricas ou o que que se pergunta de outros fatores, né? Por exemplo, teve cachumba na infância? Quais são fatores comportamentais e de antecedentes pessoais e familiares que você
considera bem importante de ser analisado nessa consulta inicial com o homem? Certo. Então, como você mesmo disse, né, antecedentes da infância deles são bem importantes. Então, às vezes o paciente tem cachumba, e cachumba é uma patologia, uma doença que sempre tem aquele receio dela começar a cometer os testículos, né? Geralmente o paciente fala que não lembra se teve e vai perguntar para a mãe, e a mãe acaba lembrando se foi o acometimento testicular. É uma lembrança bem importante na vida da criança. Então, qual que é a nossa preocupação? O vírus da cachumba ele tem um tropismo pelas células germinativas do testículo. Então, se você teve cachumba e acabou acometendo os testículos, você tem uma chance de ter perdido as principais células que dão origem aos espermatozoides. A gente começa a consulta, né, perguntando sobre as principais doenças do paciente, se ele usa alguma medicação, se existem medicações que podem exercer alguma influência na motilidade do espermatozoide. E um ponto que a gente cada vez mais está abordando na nossa consulta é se esse paciente que tem 30, 35 anos fez o uso de anabolizante durante algum período da vida dele. Isso cada vez está mais comum, a gente tem uma epidemia super importante. Às vezes o paciente usa e nem sabe os efeitos deletérios que essa medicação pode ter na saúde reprodutiva, né? Quem usa essa medicação está super sujeito a parar de produzir espermatozoides, ou para sempre ou por um tempo. Então, essa é uma informação que a gente precisa, às vezes, perguntar ativamente, porque às vezes o paciente fez o uso, mas ele nem Lembra? entendia qual que era. Ele nem lembra, mas ele nem entendia que isso pode ter sido uma das causas, né? Então, de anabolizantes, ele fez algum tipo de cirurgia. Às vezes, durante a infância, a gente tem hérnias, né? Que é aquele abaulamento na região da virilha, hérnias inguinais, que são corrigidas durante a infância, que eventualmente esse paciente corrigiu e teve ali uma lesão de alguma estrutura que passa ali no cordão espermático, que é próximo. Então, cirurgias quando era criança é algo que a gente pergunta bastante se esse paciente tem algum antecedente de contato com pesticida, alguma substância que é uma substância gonadotrófica, gonadotóxica, perdão, se, se ele teve contato com radiação, com algum fato assim, se ele teve alguma DST, se ele teve alguma infecção de urina, se os testículos dele sempre estiveram posicionados na bolsa testicular, né? Porque às vezes essa é uma pergunta engraçada que o paciente acaba referindo, mas que às vezes a gente tem um testículo que fica subindo e descendo ali da bolsa testicular, né? Tem essa movimentação, e é sempre importante, como você mesmo falou, da temperatura do testículo, ele precisa ficar ali porque a temperatura que ele necessita não pode ser tão grande quanto a temperatura intraabdominal. Então a gente vê, já sentiu o seu testículo subindo para a virilha, a gente pergunta também sobre o estilo de vida desse paciente, se ele, como que é a rotina de trabalho, com o que ele trabalha, se ele faz algum tipo de exercício físico, como são os hábitos alimentares, o sono, antecedentes também importantes o fato dele fumar ou não, né, tabagismo, se consome bebida alcoólica. Então, a consulta na nossa área é uma consulta que precisa esmiuçar bem qual que é a situação mais que está acontecendo com esse paciente, né? Perfeito. É uma consulta de saúde geral, na verdade, né? Sim, Ô, é. Cauê, tem dois pontos que eu queria que você falasse um pouquinho mais em detalhe, que eu acho que são. Acho que você já falou um, que é o do uso de anabolizante, mas tem outros dois pontos que também são epidemias no Brasil e no mundo. O primeiro é síndrome metabólica e obesidade, né? E o impacto que isso pode ter na parte germinativa. E o outro é o cigarro vem diminuindo no Brasil por conta da lei, dificuldade de fumar, mas o vape vem aumentando muito, né? Então, você tem conhecimento de estudos que avaliam essa parte da obesidade e do vape sobre a fertilidade? Como é que é o impacto negativo disso na fertilidade masculina? Maravilha. A obesidade ela é uma doença que está bem caracterizada a sua influência na produção de espermatozoide, né? Então, pacientes obesos, eles têm menores concentrações de espermatozoides, eles têm uma pior qualidade em relação à motilidade, à morfologia. Então, esse efeito, ele se exerce principalmente porque esse é um paciente que, aqui a gente pode falar que está em vigência de uma doença inflamatória, né? A obesidade, o acúmulo de gordura visceral causa uma inflamação sistêmica e os espermatozoides, como eles são uma das
células mais sensíveis do organismo, eles acabam sofrendo bastante. Então, a obesidade, ela exerce essa função, principalmente uma cascata de reações bioquímicas que aumenta a agressão ao espermatozoide e também através de um desbalanço, de uma alteração no eixo hormonal masculino. Então, aquele paciente que tem muita gordura visceral, aquele barril, aquela barriga em barril em tonel, ele acaba apresentando um aumento de um hormônio chamado estradiol. O estradiol, ele é um hormônio que acaba inibindo a produção de testosterona. Então, não raro, o paciente que chega para a gente com um episódio de obesidade bem importante, ele acaba tendo uma alteração do eixo hormonal e uma qualidade muito ruim da, do espermograma. Então, sim, a obesidade é uma epidemia global que afeta não só a fertilidade, como a saúde a longo prazo do paciente. A gente precisa conversar sobre essas questões importantes com ele. Tem um estudo da nossa faculdade, né, que até acaba avaliando pacientes que acabaram fazendo cirurgia bariátrica, como que esses pacientes evoluem ao longo dos anos em relação a esses parâmetros de espermatozoides. Esse estudo acabou vendo que pacientes que têm essas reduções drásticas de peso relacionados com uma cirurgia bariátrica, sleeve, seja um Y de Roux, um bypass, também, eles acabam também piorando a qualidade do espermatozoide, provavelmente porque eles acabam tendo um déficit de absorção de nutrientes. Então, só para a gente lembrar que é super importante reduzir o peso, mas o acompanhamento nutricional desses pacientes, ele também é super importante, né? Muitas pessoas perguntam para a gente qual que é o efeito do Ozempic, do Mounjaro. Esses medicamentos são muito novos, a gente ainda não sabe quais são os efeitos diretos dele. Mas levando em consideração essas perdas drásticas de peso em questões de semanas a meses, e, e muitas pessoas não fazendo uso de segmento nutricional com isso, talvez a gente nos próximos meses aí, anos, a gente consiga visualizar que essas medicações tenham uma piora, assim, né? Mas ainda a gente não tem muito dado sobre isso. Em relação ao tabagismo, né? Como você mesmo diz, a gente teve uma redução, principalmente nas últimas gerações, do consumo de tabagismo, apesar de não ser, de a gente não ter taxas baixas, mas a gente vê também um aumento disseminado do consumo do cigarro eletrônico, né? Que, como você mesmo falou, o vape. O vape também, ele tem diversas substâncias gonadotóxicas que acabam alterando principalmente a morfologia, né? Que é a forma do espermatozoide e também a motilidade dele. Isso é uma epidemia que está bem fora de controle. A gente tem uma geração nova usando muito esse tipo de substância e que também, né, a gente pode ter belas surpresas quando a gente acaba lidando. Então, sim, o vapor também acaba trazendo grandes alterações nesses parâmetros do espermatozoide. Para aquele paciente que está entre 30 e 40 anos, tentando uma gestação natural, isso pode ser o diferencial de sucesso ou não. E então, a gente tem a missão de conscientizar da importância de melhorar todos esses hábitos de vida. Perfeito, Cauê. Eu vou voltar nesse assunto um pouquinho mais para frente. Eu queria que você falasse para a gente, assim, do seu ponto de vista pessoal e como médico urologista que trata desse assunto de forma muito frequente, qual que você considera que é a idade ideal? Ideal, lógico, é uma palavra muito vaga, mas talvez ideal no sentido de segurança, de chance de fertilidade, de um lado, e segurança em relação ao feto. Então, numa gestação biológica, natural, qual que é a idade considerada ideal nesse risco-benefício para a mulher e qual que seria a idade máxima ideal para o homem a partir da qual as chances desse desenvolvimento com distúrbios neuropsiquiátricos do bebê aumentam para o homem? Existe esse número? Para a mulher é uma coisa um pouquinho mais batida, está sendo buscado na literatura urológica esse número para o homem. O que que você considera na hora de aconselhar os casais? Maravilha. Bom, é uma pergunta sempre muito difícil, né? Porque realmente a ciência não traz uma idade exata sobre o principal momento de ter
um filho, que isso é uma questão muito pessoal em relação a objetivos de vida, né? Mas o ideal seria você começar a se preocupar com uma paternidade, seja se interessando mais sobre o assunto, seja indo atrás de uma avaliação para ver se tem alguma coisa que possa mudar para quando você tiver ter filho do homem entre os 30 e 40 anos. Por quê? Existe, né, com a idade, um processo que a gente não consegue alterar, que chama estresse oxidativo. A maioria dessas alterações que a gente tem, quando a gente usa vapor, quando a gente usa uma bebida alcoólica, esse estilo de vida irregular que acaba causando alguma alteração no espermatozoide, todos esses fatores eles acabam culminando em diversas reações bioquímicas que a gente pode definir como estresse oxidativo. Nada mais é que diversos derivados do metabolismo do oxigênio que acabam criando alguns radicais que vão causar danos ao espermatozoide e ao DNA. Então, todos esses fatores que a gente comentou são fatores que a gente consegue mudar. Então, você consegue acabar não utilizando mais vape, você consegue acabar fazendo mais exercício físico, mas a idade, ela acaba trazendo um estresse oxidativo inerente ao paciente. E os estudos têm mostrado que o estresse oxidativo desses pacientes acaba sendo mais intenso a partir dos 40 anos. Então, não tem assim uma idade super definida para o homem, igual tem para a mulher, que depois dos 35 a gente já até acaba ficando mais preocupado. Mas o homem, se tiver que se preocupar com a paternidade, precisa começar entre os 30 e 40 anos. A gente tem, né, nada impede a gente ter gestações com homens mais velhos. Realmente, o homem ele produz espermatozoide durante a vida inteira, mas cada vez mais a qualidade dele vai se deteriorando, né? Com a mulher também. Com a mulher, né, a gente tem também, com as técnicas de reprodução assistida, a possibilidade de gestações mais tardias, 40, 42 anos, 45 anos. Só que a gente sabe que, como a mulher nasce com todos os gametas dela, ela deixando para mais tarde, talvez a gente tenha dificuldades bem importantes, porque apesar de mudar muito o comportamento, ela nasceu com todos aqueles óvulos. Então, se você, aos 35 anos, se eventualmente ainda não pensa mais sobre o assunto, mas acha que gostaria, eu geralmente oriento a, no mínimo, começar uma avaliação para ver se está tudo bem, falar mais sobre o assunto, porque mesmo que não seja um plano a curto prazo, talvez seja o caso, né, de fazer uma coleta de óvulos, um congelar óvulos, para a qualidade desse óvulo se manter, porque vai que depois dos 40 anos ela não tem os resultados desejados com a gestação natural e com a reprodução assistida. O óvulo da mulher com 40 anos, ele não tem a mesma qualidade da mulher com 35. Então, se esse plano não está presente aí no curto prazo, talvez pelo menos considerar, pensar, saber mais sobre o assunto, se é o caso de fazer um congelamento de óvulos. Então, essa dos 30 aos 40 anos, uma idade para o homem se preocupar, né? Mas com a mulher se preocupar ainda mais, principalmente depois dos 35. Cauê, essa era a minha próxima pergunta, né? Então você já deixou bem claro aí que uma das opções que a mulher tem, se ela ainda não está decidida, mas está preocupada com o assunto, é o congelamento de óvulos. Mas a gente tem visto um aumento na procura por congelamento de sêmen, né? Você tem aconselhado pacientes masculinos mais velhos, depois dos 30, 35 anos, que a gente sabe que não tem essa limitação tanto de fertilidade, mas que você sabe que está aumentando, oxidação, radicais livres, que você sabe agora que tem esses estudos que correlacionam a idade paterna com risco maior para a criança de ter esses problemas, né, genéticos ou até psiquiátricos ou psicológicos. Você tem orientado, olha, se não quer ter filho agora, vamos pensar em congelar sêmen. E aí eu queria que você falasse também como que é feito o congelamento, né, do ponto de vista prático, o custo, o procedimento em si, é igual colher um espermograma, como é que você faz isso? Como é que se orienta? Certo. Olha, quando aquele paciente na faixa dos 30 e 40 anos que vem com a gente e ele ainda não sabe quais são os próximos planos da vida dele, não tem, se ele não tem nenhum problema de saúde importante, eu acho que a orientação de congelar no sêmen ainda ela não se mostrou válida quando comparada ao sêmen natural. O que a gente precisa fazer é identificar se tem algum fator importante, esse paciente está muito
irregular, com estilo de vida e tudo mais, para tentar, melhor do que congelar uma amostra, tentar mudar isso, né? Então, identificar algum fator que pode causar essa piora. Se ele chega para a gente com uma amostra boa e não tem esse planejamento de ter filhos a curto prazo, a princípio a gente não orienta a congelar, mas existem algumas situações muito importantes que a gente precisa conversar sobre o paciente, que eu dividiria em dois grandes grupos da prática, assim, né? Um é aqueles pacientes que vão acabar sendo submetidos a algum tipo de quimioterapia, radioterapia, devido a algum câncer, seja ele câncer no testículo, seja ele por algum outro câncer que necessite de um tratamento sistêmico. Então, esse paciente, dependendo do tipo de tratamento que ele for ser submetido, aí a gente tem uma orientação mais firme sobre a necessidade de congelar, porque depois desse tipo de tratamento, talvez as células germinativas testiculares elas não estejam tão saudáveis quanto estão naquele momento. Então, acho que é uma coisa que as pessoas falam muito pouco, né? Porque quando a gente tem um diagnóstico de câncer, a gente acaba não conseguindo pensar em outra coisa, né? Mas se existe esse desejo, né? E cada vez mais com tratamentos sofisticados, com melhora da expectativa de vida, por que não aquele paciente que foi tratado de câncer daqui a uns anos pensar em ser pai? Então, essa é uma situação muito importante também. Congelamento de sêmen em pacientes que serão submetidos a algum tipo de tratamento sistêmico, né? Alguma quimioterapia e radioterapia. É, em relação ao outro grande grupo, né? Aquele paciente que a gente acaba sabendo, assim, doutor, eu vou fazer uso de anabolizante, acaba falando, ó, é isso que eu quero, fins estéticos, eu, eu vou dar um jeito de usar essas medicações. A gente pede para esses pacientes coletarem uma amostra e deixarem congelados, né? Porque a utilização dessas substâncias, ela acabam bloqueando o eixo hormonal masculino e a chance de precisar fazer algum tipo de tratamento para tentar restabelecer esse eixo hormonal, ela é muito grande. Então acaba sendo uma necessidade muito importante de falar, ó, se você vai usar essas medicações, há um risco bem importante de você não conseguir mais produzir espermatozoide. Então, se é uma vontade que a gente não vai conseguir te orientar sobre a mudança dessa ideia, então talvez seja o caso de congelar antes de utilizar essas medicações, né? É, Perfeito. às vezes quando os pacientes passam em outros profissionais, acabam não sendo orientados, eu acho que é uma prática, tendo em vista essa epidemia de uso de anabolizante, que ela é bem importante, porque às vezes quando você usa um anabolizante, você demora até 3 anos para voltar aos parâmetros prévios que você tinha de espermograma e tudo mais. Então a gente não sabe eventualmente como que eram esses parâmetros prévios. O paciente vai, consegue essa substância na academia, utiliza e não sabe as consequências. Então, numa idade ali, depois dos 35 anos, depois dos 40 anos que você utilizou essa medicação, talvez esses 2 anos que possam ser necessários para restabelecer o eixo, talvez sejam uma idade bem importante, não só pelo homem, mas também pela parceira dele que está, né? Esperar 2 anos para ele voltar a ter espermatozoide, são 2 anos que a gente deixa de aproveitar a qualidade dos óvulos também. Então, na minha prática, eu oriento geralmente esses dois grandes grupos. E como que funciona, né? O congelamento de sêmen, ele não é um procedimento diferente que fazer um espermograma. Então, você vai a um laboratório que tem esse serviço, você acaba fazendo, igual você faz um espermograma, um local aconchegante, sem muito barulho, acaba coletando a amostra, acaba sendo processada e guardada em locais específicos, e geralmente o custo inicial é um custo de um exame, mas a maioria das clínicas, é óbvio que varia de clínica para clínica, mas geralmente paga um valor anual para você deixar a sua amostra lá congelada. São valores que não são, são valores menores que os procedimentos femininos, né? Pela disponibilidade e pela facilidade de coleta da amostra. Então, sim, deve ser uma unidade em torno de R$ 1.000 e a avaliação inicial depende do espermograma, né? O espermograma 600, 700, 800, mais ou menos isso. Então, não é algo financeiramente inviável. E eu também sempre peço para congelar aqueles casos mais graves que chegam para a gente com muito pouco espermatozoide. Aquele paciente que está andando ali na beira
do abismo. 1 milhão, 500 mil. Fala, ok, você tem espermograma, um espermatozoide agora, mas a gente ainda não descobriu por quê. Então vamos congelar, igual aquele seguro de vida que você não quer usar, mas você deixa lá. Seguro de vida não, né? Seguro de qualquer outra coisa. Mas você deixa lá para ficar na paz, né? Espera não usar, mas a gente orienta também nesses casos. Então, o procedimento é simples, diversas empresas acabam fornecendo e acaba o custo não sendo inacessível, às vezes o custo da parte feminina acaba sendo sempre mais alto. Perfeito. Saudades na época que os anabolizantes iam só das academias, viu, Cauê? Hoje em dia tem tanto É, profissional aí não. prescrevendo sem orientar risco-benefício para os pacientes que acho que a grande Não, maioria isso que é está muito usando comum, hoje, né? Isso, sim. isso é muito comum. Isso a gente não. A gente vê muito, o paciente ele não tem a ideia das consequências que ele pode estar utilizando, seja ele orientado por algum outro profissional, seja fazendo uso na academia por conta própria. Então é muito comum eles falarem que não sabiam dos riscos que isso pode causar na fertilidade. É bem importante. O que eles falam, né? Doutor, não, estava fazendo só uma terapia de reposição hormonal, só para a testosterona ficar no nível. Mesmo assim, mesmo em níveis baixos, como a gente vê, utilização de androgel, testosterona em forma de gel, podem acabar trazendo um bloqueio de eixo e acabar tendo uma repercussão na produção de espermatozoide, sim. Perfeito, Cauê. Acho que a gente abordou de forma bem ampla o assunto aqui. Então, acho que para preservar a fertilidade, o Cauê já deixou bem claro, né? Evitar a vida sedentária, fazer exercício, uma alimentação saudável, evitar essa síndrome metabólica, obesidade, evitar tabagismo, uso do vape, né? Que cada vez vem se mostrando até pior do que o cigarro, e até mais imprevisível do que o cigarro. E planejar essa gravidez entre os 30 e 40 anos é o mais seguro, mas se for deixar mais para frente, talvez congelar óvulo, congelar sêmen. Cauí, vamos supor que chega um casal para você e os dois estão com 35 anos. E aí você identificou, né, no homem fatores reversíveis, né? Então, uma varicocele que você consegue operar, ou então ele realmente está sedentário, se alimentando mal, e existe essa janela de melhora do ponto de vista de saúde geral. E eles não estão conseguindo engravidar, o espermograma está um pouco alterado na concentração em alguns outros parâmetros. Até que idade você acha razoável o homem tentar corrigir a causa dele, considerando a idade da mulher, né? Então, a mulher está com 35 já, você acha que vale a pena? Sempre vale a pena investir na saúde, né? Mas do ponto de vista de fertilidade do casal ali, você expõe para o casal que já tá chegando na janela mais segura da mulher de terminar, ainda mais se o casal quiser ter mais de um filho, e você já parte para uma técnica de reprodução. Em que momento que você acha que o ideal para o casal realmente é ir para uma técnica assistida e não para uma gravidez natural, em relação à idade da mulher? Maravilha. Bom, se eu acabo tendo contato com um casal de 35 anos e identificou algum fator reversível no homem, tudo que a gente vai fazer de melhora, geralmente os principais resultados dessa melhora a gente começa a ver de 3 a 6 meses, né? Que é a necessidade. O ciclo para a produção do espermatozoide demora ali de cerca de 70 dias. Então acaba sendo, fica uns 3 meses, né? Porque o paciente sempre fala, quanto tempo depois da cirurgia eu vou acabar tendo melhora? E as primeiras melhoras acontecem em 3 meses, mas a gente tem, né, as principais melhoras depois de 6 meses. Como esses pacientes de 35 anos, né, a gente vai precisar avaliar o fator feminino, como que está a reserva, como que está a pervidade das tubas. Então, a gente acaba considerando o fator feminino bem importante para indicar ou não, assim, se há um processo de reprodução assistida. Se esses dois pacientes, a gente só identificou algo masculino, eles estão com 35 anos, a minha ideia inicial é sempre tentar a gestação natural por diversas razões. Uma delas pela melhor seleção de espermatozoide, né? A gente nunca vai, apesar da gente desenvolver a tecnologia, até amplas tecnologias, a gente nunca vai saber se aquele espermatozoide foi selecionado igual o,
o in natura é feito, né? Então, a gente sempre acaba almejando com a intenção de uma gestação natural. Se tiver uma varicocele com 35 anos, a gente corrige, espera 6 meses. Não que precise esperar 6 meses para voltar a tentar, mas a gente sabe que a melhora é principalmente depois de 6 meses. A gente tenta mudar o estilo de vida, a gente também avalia a esposa. Então, é difícil falar de uma idade específica, né? A gente sabe que depois dos 40 anos, o óvulo acaba perdendo uma importante qualidade dele, mas paciente com 35, eu acho que a gente ainda consegue é, mudar tanto os fatores que ele se apresenta, quanto tentar a gestação natural mesmo. Agora, se esse paciente tem a esposa vai tá começando a ter sinais de menopausa precoce, ela já teve alguma coisa, algum fator obstrutivo, então isso já é diferente, né? Então, é muito do casal para a gente fazer uma indicação de uma reprodução assistida, não só do homem. O homem a gente avalia e tenta melhorar, seja com cirurgia, seja mudando de estilo de vida, tem também algumas terapias antioxidantes para melhorar a qualidade do espermatozoide. Então, é mais o casal mesmo. Perfeito, Cauê. E a gente comentou um pouquinho de congelamento de sêmen e de óvulos. Quando que o casal tem indicação de congelar o embrião, na verdade? Como é que você estuda isso? Então, o congelamento de embrião, a gente sempre favorece mais o congelamento de embrião que o congelamento de óvulos, né? Porque tem um conceito bem didático na reprodução assistida que chama o funil da FIV, né? Como que funciona? A esposa faz uma coleta, uma esposa jovem faz uma coleta que a gente vai deixar congelado, 30, 40 óvulos, né? Quando você coleta 30, 40 ovos, não necessariamente todos esses 30, 40 ovos, quando se descongelarem, eles vão ter uma boa qualidade. Então, dos 30, 40 que a gente congelou, a gente vai usar 20. Então, vai injetar 20 espermatozoides nesses ovos. Desses 20, eles vão se desenvolver 10, né? Estou falando valores aleatórios. E aí vão desenvolver até sétimo dia em blastocisto 5. E aí vai formar aí dois embriões. Então, a ideia inicial, a gente sempre vê a possibilidade de congelar embrião, porque se nesse processo, desse funil da FIV, a gente não conseguir nenhum embrião, talvez seja o caso de tentar um novo estímulo, né? Uma nova coleta de óvulos. Que se a gente deixar isso para um futuro, talvez a gente não tenha o mesmo sucesso. Então, a ideia é sempre conversar com o casal, né, ver se eles concordam, mas congelar embriões, assim, mas a gente não sabe se a gente vai ser pai junto, né, vai ter esse projeto. Então, tem também a possibilidade de deixar os óvulos congelados, de uma esposa mais nova, assim, não tem tanta perda no descongelamento, mas é importante saber que tem perda, sim. Então, acaba sendo sempre favorável o congelamento do embrião, né, o casal já junto, no tempo e tudo mais. Perfeito. E a gente sabe que a reprodução assistida tem a inseminação e tem a fertilização in vitro, né? Eu queria que você comentasse para o pro nosso público aqui qual que é a diferença entre as duas e quais são os parâmetros que a gente usa para escolher entre uma e outra, né? Do ponto de vista básico, assim. Certo. A inseminação artificial. Bom, o principal parâmetro que a gente usa para escolher uma e escolher outra é a quantidade de espermatozoide, porque varia muito, né? Os pacientes que chegam para a gente na concentração do espermatozoide. E essas técnicas elas dependem da concentração do espermatozoide. Então, vindo da mais simples para a mais complexa, seria, por exemplo, a inseminação artificial, você precisa ter uma concentração alta ali de 10 a 5 milhões para você preparar esse material e fazer a inseminação ali intrauterina, né, que também é a técnica mais básica, para colocar ali se eventualmente esse paciente tem alguma dificuldade de realizar alguma tipo, a própria relação sexual, né? Uma dificuldade locomotiva. Quando a gente vai para as técnicas mais tecnológicas, a gente tem a fertilização in vitro, que a gente pega, né, o ovo, faz a coleta, faz o estímulo com medicações na esposa, coleta os ovos e acaba utilizando uma placa em meio de cultura e coloca nessa placa o óvulo e o espermatozoide. Então, o espermatozoide, ele sozinho vai
penetrar, vai fazer a fecundação. Então, é um processo artificial, mas que utiliza de um meio como se fosse dentro da própria esposa, né? Então, essa seria a fertilização in vitro. Existe um processo que a gente usa menos espermatozoide ainda, que é a ICSI, que é a injeção dentro do citoplasma de um espermatozoide. Então, em vez de deixar numa placa dentro do laboratório, o espermatozoide ele mesmo fecundar o óvulo, esse já escolhe o espermatozoide através de algumas características dele, o espermatozoide que tem uma forma ideal, uma cauda, está se movimentando bem, escolhe ele e já coloca ele dentro do óvulo, né? Então essa é a mais tecnológica, tem até um filme novo aí no Netflix que fala como foi descoberta essa técnica que chama ICSI, e cada vez mais que você vai utilizando essas tecnologias, né, o custo também vai ficando mais elevado, né? Então, a disseminação intrauterina, que você coloca uma amostra ali dentro do útero da mulher, precisa de uma concentração maior que 10 milhões. A FIV, fertilização in vitro, precisa ali de 1 milhão a 5 milhões. A ICSI, se você achar 10, 15 espermatozoides em uma amostra, você já tem 10, 15 espermatozoides para utilizar, né? Então, depende muito a técnica escolhida da concentração do homem, né? E cada vez vai ficando mais difícil financeiramente, né? Mais elevado o custo. E essas técnicas, quais são os riscos, não para a mulher, né, mas do ponto de vista de número de gestações, o que que os estudos mostram assim em relação a riscos para a gestação e para o feto em relação a uma gravidez natural? É, geralmente, quando a gente tem o desenvolvimento de alguns embriões, né? Antigamente a gente tinha uma tendência para aumentar a chance de gravidez, você fazia a transferência para a mulher de 2 embriões, né? Até alguns relatos de mais. Quando você aumenta o número de embriões transferidos, você aumenta o risco também de gestações gemelares e acaba também aumentando o risco da própria gestação, né? Uma gestação de gêmeos, ela tem um risco maior que uma gestação de de um bebê só. Então, hoje em dia, é bem infrequente a gente fazer a transferência de 2 embriões. Acaba sendo um embrião só, acaba tendo um discreto aumento na possibilidade de desenvolvimento de gemelar, mas nada muito que o risco populacional diz. E, e acho que riscos assim da própria FIV acabam não sendo tão elevados que uma gestação natural depois que acabou desenvolvendo o embrião, né? Perfeito, Cauê. Mais algum mito sobre fertilidade masculina e feminina, idade que Ah, você... tem sempre uns mitos engraçados que os pacientes perguntam, né? Ah, usar cueca apertada diminui a fertilidade. Acho que tudo que vale bom senso, né? Exercício físico extremo, eu ando de bicicleta, isso afeta ou não. É sempre importante lembrar que a gente tem nos testículos a principal fonte de é, duas substâncias, né? Duas necessidades muito importantes, que é a testosterona, que é importantíssima na saúde masculina, e também do espermatozoide. Então, tudo que você conseguir não colocar é, o seu órgão testicular dentro de uma temperatura elevada é super importante. Já tem estudo que não comprovou se você usar uma cueca apertada, mas comparado com o estudo que você usa cueca larga, não tem grande diferença, mas é importante lembrar que se você trabalha a altas temperaturas, por exemplo, chefes de cozinha que estão sempre ali em contato com fornos quentes, que acaba ficando com a barriga com uma cintura mais próximo de uma temperatura elevada, é importante. Pacientes com trauma testicular. Então, é sempre bom senso, né? Não tem um dado que fala, não, cueca apertada, ciclismo. Mas é óbvio que se você fizer esporte de alto desempenho, ficar pedalando 8, 10 horas em ritmo muito intenso, talvez isso possa causar alguma alteração do espermatozoide, né? Então, sempre o bom senso predominando na nossa saúde testicular. Perfeito. E para terminar a nossa conversa aqui, dois assuntos que me vieram na cabeça agora. Um é a gente viveu a pandemia do Covid, né? Inclusive a gente estava bem
até trabalhando junto nessa época lá no HC. É, bom, É, tempos áureos. áureos, né? É. Como é que é o impacto potencial negativo do Covid para o testículo masculino aí? Acho que isso é uma coisa que é pouco noticiado na mídia, mas foi muito estudado pelo grupo de infertilidade dentro do HC, até publicado em revistas de alto impacto. O que se mostrou ser verdadeiro ou não do Covid em relação à saúde do testículo? O Covid foi identificado nas amostras de sêmen dos pacientes, então é um vírus que tem um componente de tropismo nas células germinativas testiculares e os pacientes que acabam desenvolvendo o COVID acabam tendo também uma alteração nos parâmetros do espermatozoide, seja na motilidade, na concentração. É importante lembrar que, por exemplo, diversas outras, podemos dizer, para nossos pacientes, gripes, né, viroses, seja acometendo o trato gastrointestinal, seja acometendo o trato respiratório, que dá que causa um acometimento sistêmico, seja com febre, seja com uma queda de estado geral, todas essas patologias, essas situações podem trazer uma alteração do sêmen, né? Porque a gente acaba tendo uma cascata, uma tempestade de citocinas que acabam influenciando na qualidade do espermatozoide. E o COVID se mostrou também bem importante, a presença, mesmo depois de um tempo de material do vírus ainda nas amostras testiculares, com os pacientes apresentando também uma piora da motilidade e até alguns apresentando piora na concentração. Então, sempre importante lembrar na avaliação do paciente se ele foi acometido por algum tipo de doença viral nos últimos tempos, nos últimos 3 meses. Perfeito, Cauê. E o último tema que eu queria que se abordasse aqui de forma breve eu tenho visto no consultório, acho que você também, um aumento considerável de pessoas do sexo masculino para fazer vasectomia mesmo sem ter filho, né? Agora a lei permite acima de 21 anos, mesmo sem ter filhos, e vira e mexe marca um menino, vai chamar assim, de 20, 21 anos aqui no consultório, falando que quer fazer vasectomia. A gente tem que expor riscos, benefícios, mas o que você recomenda para esses pacientes, além de, lógico, pensar 10 vezes antes de fazer isso, porque é um procedimento em teoria definitivo? Você tem recomendado para esses pacientes congelarem espermatozoide de forma bem forte ou deixar a critério deles? Afinal de contas, se ele está fazendo vasectomia, muitas vezes ele não quer ter filho mesmo, né? É, o que, o que a gente tem visto, né, como você mesmo disse, cada vez mais pacientes com menos de 30 anos já querendo fazer vasectomia, né? Eu acho que é interessante para esses pacientes deixar uma amostra, pelo menos que deixa essa segurança neles se um dia ele voltar a ter a ideia de ter filho, né? Era uma coisa que a gente recomendava bastante. E acabou de sair um estudo super interessante que quando você compara os resultados de quem fez um congelamento de sêmen antes de fazer uma vasectomia e aquele paciente que eventualmente no futuro precisou fazer uma coleta de espermatozoides através de um procedimento chamado punção epididymária, não tem muita diferença. Então, acaba sendo assim, né? Qualquer uma das possibilidades acaba sendo bem factível. Congelar antes, que é o que eu uso, que eu falo, deixa congelado lá, vai um dia que você muda de ideia, ou fazer logo esse procedimento no futuro, que é um procedimento que você não vai conseguir quantidade tão, tão uma boa quantidade para fazer uma técnica de reprodução, como uma inseminação intrauterina. Então, você vai precisar utilizar uma técnica de reprodução assistida e o congelamento de ovos também. Só que aí, isso no futuro vai depender de muitos fatores, né? Vai que ele muda daqui a, sei lá, 2, 3 anos. Aí tem a possibilidade de fazer a reversão da vasectomia. Importante orientar o paciente que esse tipo de procedimento, né, reversão de vasectomia e de reprodução assistida, acaba não sendo, são procedimentos que o convênio acaba não levando, não cobrindo. Então, talvez necessite de um investimento privado mais elevado. Então, antes de fazer essa vasectomia, orientar ele, falar que podemos fazer a reversão no futuro, mas vai depender de diversos fatores. Vai depender da idade da esposa, vai depender de quanto tempo essa vasectomia foi feita, vai depender da saúde do paciente. Então, eu geralmente oriento se
congela uma amostra, pelo menos a gente fica mais em paz, mas tem a possibilidade no futuro de conseguir uma gestação natural com uma reversão da vasectomia, né? Então é uma decisão bem importante que ele precisa tomar. Não costumo entrar em julgamentos, mas é importante saber as consequências dela. Perfeito, tá ótimo, Cauê. Queria agradecer aí por ter esclarecido esse assunto, né, bem controverso e atual, que a gente tem visto aí sobre ter filho mais tarde, né, que essa que é a realidade que a gente Uhum. vive hoje. Queria que você desse uma mensagem final aqui para quem pensa em ter filho no futuro, já está com uns 25, 30 anos. Como é que você resumiria assim, o que fazer no dia a dia para aumentar as chances de ter um filho de forma de preferência natural aí no futuro? Maravilha, eu que agradeço o convite. Tipo, acho que eu consegui falar bastante aqui, né? Não parei de falar praticamente. E, e o que eu penso assim, né? É uma tendência, né? A gente dificilmente no nosso dia a dia a gente vê pacientes com menos de 30 anos tendo ter filho, principalmente a gente que convive com uma profissão que a gente precisa se dedicar por muito tempo, né? E se você tem essa fase área de 25 a 30 anos, está pensando, tá ainda considerando ser pai, eu acho que o importante é adotar muitos hábitos de vida saudáveis, seja com alimentação, seja com bebida, seja com tabagismo, cortar o quanto você quiser isso, porque isso não só traz ótimos resultados na fase que você vai tentar ter filho, seja uma reprodução assistida, seja uma gestação natural, mas é super importante esses hábitos, cuidar da saúde para você aproveitar essa gestação, né? Porque imagina que você tem 35 anos e vai ter um filho nessa idade. Quando o seu filho tiver 30 anos, que é a sua idade, aí você vai estar ali 65, 70 anos. E como que a gente vai querer ser um pai, né, com 70 anos de um filho com 30 anos, né? E se o seu filho tiver filho, como que você vai querer ser um avô? Então você vai querer ser um avô que vai participar das atividades do seu neto, vai precisar de cuidados muito intensos, não vai conseguir sair de casa. Então é como se fosse um investimento na saúde e ele é um plano muito ligado ao outro, né? São o que eu digo, né? São duas fases, as recomendações elas são importantes para ambas as fases, para a gente conseguir a gestação e conseguir aproveitar os frutos dessa gestação no futuro, aproveitar, jogar bola, não precisar, não correr risco de cair, machucar, problemas ortopédicos. Então, é super importante já pensar na saúde global. E se você está com 30 anos, está com essa possibilidade de ter filho agora, né? É importante fazer uma avaliação, ver se está tudo certo, buscar orientações, buscar algum profissional que te ajude nesse plano, sim. Evitar anabolizante? Evitar anabolizante, que é muito importante. Mas a gente vive uma pressão social muito grande, estética, né? Então, o cara que começa a entrar na academia para se dedicar ao melhor estilo de vida, acaba entrando numa pressão super importante que, se ele não tiver as orientações corretas, ele acaba não tomando as melhores decisões. Então, antes de qualquer medicação, é muito importante consultar um profissional da área. Perfeito, Cauê. Queria de novo agradecer aí o tempo que você dedicou para trazer essas informações para a gente, o tempo que você reservou no seu dia aí, para que eu sei que é corrido para estar aqui comigo fazendo essa gravação. Eu vou deixar depois todas as informações no descritivo do episódio, vou deixar o episódio aberto para comentários, para perguntas. Quem tiver pergunta para mim, para o Cauê, pode mandar, a gente responde. E queria agradecer de novo aí pela sua participação. Eu que agradeço o convite. Estou aberto para outros convites também, aí, de novos episódios. Com certeza a gente vai se ver de novo no futuro por aqui. Em Então, breve. então um grande abraço a todos. Queria agradecer quem ficou até o final com a gente e a gente se encontra por aqui daqui a algumas semanas. Grande abraço a todos. Você ouviu a mais um episódio do podcast Conversa Aberta com o Urologista. Mais uma vez, obrigado e até o próximo.